A paz do Senhor para todos. Estamos de volta aqui no nosso devocional. E hoje nossa palavra de hoje está baseada em 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo número 7, que fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então hoje vamos falar sobre ansiedade. Vivemos em uma geração ansiosa. Pessoas sofrem com preocupações sobre o futuro, finanças, família e saúde. A ansiedade é como um peso invisível que rouba nossa paz, alegria, mas a palavra de Deus nos convida a não carregarmos esse fardo sozinho. Pedro nos lembra que existe um Deus que se importa com o cuidado de cada um detalhe da nossa vida, que deseja receber nossos medos, preocupações e inquietações. A pergunta é: você tem lançado sua ansiedade sobre ele ou tem tentado carregar sozinho? Então, é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, sobre ansiedade, né? A ansiedade é uma realidade. Primeiro ponto, a realidade da ansiedade, né? Ansiedade é algo real e humano, né? Nós vamos observar isso em Mateus, capítulo número 6, versículo de número 25 a 27, quando Jesus ele fala e nos ensina sobre nós não devemos se preocupar com amanhã, ficar ansiosos, né? Ela gera o que? Medo, preocupações e até doenças emocionais e físicas. Reconhecer a ansiedade não é um sinal de fraqueza, mas de humanidade, né? Estava vendo aqui que a pesquisa no Brasil nos mostra que o país com maior quantidade de pessoas ansiosas do mundo, né? 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade. E segundo a pesquisa diz que uma maior prevalência entre as mulheres, que chega até 55%. Depois está o jovem de 18 a 24 anos, que chega até 65%. Segundo OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, nós podemos observar que ela é a doença do século XXI, é a ansiedade. Todos nós sofremos um pouco de ansiedade, né? Fica ansioso, às vezes vai viajar, fica com ansiedade, aquela preocupação. Tem pessoas que quando está ansioso não conseguem nem se alimentar, não conseguem dormir. Outros já conseguem, já comem demais, enfim. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E nós vimos que a ansiedade, muitas vezes, ela chega ao ponto de prejudicar nossas vidas, né? Por isso que ele diz aqui, ela gera o quê? Ela gera medo, ela gera preocupações e até doenças emocionais e físicas, né? A ansiedade, se não cuidar, ela se torna um transtorno na vida do ser humano. Mas aqui nós vamos ver aqui que a palavra do Senhor nos convida, o Senhor ele faz um convite, né? Que ele diz lançar significa o quê? Jogar com força e não segurar. Muitas vezes oramos, mas continuamos segurando o problema, né? O ato de lançar é fé em ação, entregando a Deus o controle, né? Então aqui eu estou lendo aqui o convite de Deus que faz sobre lançar. Lançar significa o quê? Jogar fora, ou seja, com força, e não segurar. Porque muitas vezes nós oramos, mas continuamos segurando o problema. Ou seja, nós entregamos o problema para o Senhor, para que Ele possa resolver o problema. E muitas vezes nós queremos resolver o problema no lugar do Senhor, o qual nós pedimos para Ele resolver, né? O motivo da entrega, Ele tem cuidado de vós, né? O versículo fala. O cuidado de Deus é pessoal e contínuo e perfeito, né? Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Tá? Em Mateus capítulo número 10, versículo de número 30. Ele cuida até dos pássaros e das flores e cuidará ainda mais de nós, né? Então nós sabemos que Deus ele cuida de tudo. Por quê? Porque tudo está no seu controle. Ele cuida dos animais, dos pássaros,
E ele mesmo falou que nós não podemos ficar ansiosos com o que não vai acontecer amanhã, com o nosso comer, porque ele dá a comparação, que ele cuida dos pássaros, dos lírios do campo, e quanto mais de nós. Aí ele diz aqui, como lançar ansiedade sobre Deus? Primeiro, pela oração. Está em Filipenses, capítulo número 4, versículos 6 e 7. Pelo quê? Pela confiança na palavra de Deus. Está em Salmos 55, verso 22. E também pela fé no caráter de Deus. Ele é fiel, amoroso e soberano. Então, como lançar ansiedade sobre Deus? Nós temos que quê? Pela oração, né? Pedindo a Deus para que Ele venha tirar de nós esse mal que tanto nos afeta. Porque, como eu falei, hoje está sendo a doença do século, né? Então é o quê? Pela confiança na palavra de Deus. Nós temos que confiar, porque a palavra de Deus, ela nos garante a vitória. E também pela fé no caráter de Deus, que Ele é o quê? Fiel e amoroso e soberano, né? Olha, que diz aqui, olha, a ansiedade é um peso que não fomos criados para carregar. O remédio não está em nossas mãos, mas no cuidado do Senhor. Quando lançamos nossa ansiedade sobre Ele, experimentamos uma paz que excede todo entendimento. Então hoje Deus está dizendo, filho, não carregue sozinho, eu cuido de você. Será que você está disposto hoje a lançar sobre Ele a sua ansiedade, seus medos, preocupações e confiar que Ele cuida de tudo? Então eu faço uma pergunta, você tem feito isso, confiado, pedido para que o Senhor viesse tirar esse mal sobre a sua vida? Eu quero, para finalizar essa pequena minha fala aqui, eu quero contar aqui uma parábola sobre o viajante e a mochila pesada. Que diz assim: um viajante caminhava por uma estrada carregando uma mochila tão pesada que mal conseguia dar alguns passos. Ele suava, tremia e pensava que não chegaria ao destino. De repente, uma carroça puxada por cavalos parou ao lado dele e o condutor disse: suba e eu posso levar até o final da estrada. O viajante entrou na carroça, mas continuou segurando a mochila no colo, com dificuldade, como se ainda estivesse caminhando sozinho. O condutor então perguntou: por que você ainda segura essa mochila? Eu não estou apenas carregando você, estou carregando também todo o peso que traz consigo. Naquele momento, o viajante entendeu que não fazia sentido estar sobre a carroça e continuar carregando o fardo. Ele colocou a mochila no chão da carroça e finalmente descansou. Assim é nossa vida com Deus. Muitos sobem na carroça da fé, mas continuam segurando seus problemas, sua ansiedade e medo, como se Deus não pudesse cuidar dele. Mas o Senhor nos convida: lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu cuido de ti. E quando não entregamos de verdade, continuaremos cansados e sem paz. Então, sobre essa pequena parábola de ilustração, que nós possamos refletir, você que parou para assistir esse vídeo, que você possa refletir e lançar, fazer como a palavra de Deus nos ensina e nos convida, que nós venhamos lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque muitas vezes a ansiedade ela nos traz um transtorno, chegar ao ponto de nós adoecer emocionalmente. Então, que Deus em Cristo os abençoe. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe seus comentários e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.